Estamos aqui falando, né, de joelhos com os gigantes. E o Carlos, quando ele começou o dele, né, na primeira semana, ele falou que juntasse toda essa gente, né, tantos que estão falando quanto as personalidades que são faladas, né, não chega nem aos pés do Senhor Jesus, que foi o primeiro que nós vimos, né? E para mim é um orgulho também estar aqui, né, acompanhado de gigantes que estão falando, né? O Carlos na primeira semana, o Oswaldo semana passada, e vou tentar não fazer feio hoje, então, tá? Muito bem. Pessoal, o que ficou pedido a mim, eu escolhi, na verdade, esse tema, é para a gente falar da Susanna Wesley, né? Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? E vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dessa mulher, né? E muito com o foco da oração, que é o nosso propósito aqui, né? Mas antes de começar a falar disso, eu queria pensar junto com vocês o seguinte, né? Por que nós paramos muitas vezes, relembramos dessas figuras, né? Obviamente, a gente estudar sobre o Senhor Jesus, estudar sobre Paulo, é muito tranquilo, né? A gente entender que são exemplos máximos aí, né? Que nós devemos seguir, estudar e acompanhar, né? Mas por que olhar para a vida de outras pessoas, né? Pessoas que já morreram, viveram tantos anos atrás, né? Por que isso é tão relevante para nós, né? Essa é a pergunta que eu trago, e na verdade, se nós formos procurar na própria palavra, nós vamos ver lá em Hebreus 13, versículo 7, que diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então tem um propósito importante aqui para nós, de olharmos para a vida dessas pessoas, né? Primeiro que fala assim, né? Observem bem o resultado da vida que tiveram. Então, quando a gente olha para muitas personalidades, né, no contexto cristão, nós vamos ver vidas que trouxeram frutos, né, grandes, talvez não no período de vida da própria pessoa, né, mas imediatamente após ou anos após, né, e que são motivos da gente olhar para essas vidas e falar: eu preciso imitar isso, eu preciso fazer igual, isso é relevante. Então, se foi relevante na vida dessa pessoa e na vida do mundo cristão como um todo, é relevante na minha vida. E eu preciso imitar essa fé, né? Então, por isso, nós precisamos nos lembrar, né, dessas pessoas, estudar essas vidas e entender um pouco mais o que elas têm para nos agregar, né? E aí, para a gente falar um pouco de Susanna Wesley, né, primeiro eu queria ouvir um pouco de vocês. Quem aqui já ouviu falar de Susanna Wesley? Alguns já ouviram. Tá. Qual seria o destaque, se a gente fosse pensar em Susanna Wesley, qual seria o destaque que nos vem à mente quando a gente fala o nome dela? Mulher de oração. Ok. Aí já estamos captando algo de alguém que conhece bem a história de Susanna Wesley. Que mais? Muita gravidez. Muita gravidez. Não tem a menor dúvida. Tá? 19 filhos. 19 filhos. Mas ela também é a 25ª filha de uma família, né? Então... Mas esse sobrenome, né, Wesley, né? Wesley não está aqui hoje, né? Ah, que pena. Não tem nada a ver com ele, não. Mas tem personalidades conhecidas, né? E talvez o mais proeminente para nós no mundo cristão seja John Wesley. Ela era mãe de John Wesley, né? John Wesley e Charles Wesley, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, né? Muito bem. Quando a gente pensa
eu queria trazer um pouco por que a vida de Susan Wesley é relevante para a gente estudar, né? Quando a gente pensa na história cristã, tem um marco muito importante, principalmente para nós aqui, né, cristãos protestantes, que foi a Reforma Protestante, né? Mas quando a gente fala em Reforma Protestante, quem que vem à mente da gente rapidamente? Lutero, né? Todos nós pensamos em Lutero, não, porque protestante é Lutero, né? É verdade, é o primeiro nome que vem à mente da gente. Mas é importante a gente saber que a Reforma Protestante ela não foi um evento único, realizado por uma única pessoa. Essa pessoa foi lá e pregou lá na porta, né, as teses e tal, e deu aquela confusão toda, né? Não foi assim. Foi um movimento que já vinha acontecendo, já vinha se aquecendo no mundo cristão, né, de um modo geral, no meio da igreja católica, e um movimento que teve vários focos em vários lugares do mundo, com vários precursores, com várias pessoas fazendo isso. Então eu montei um quadro, pessoal, não sei se vai ficar pequenininho para vocês lerem aqui, mas a gente lê juntos aqui, né? Que traz um pouquinho de alguns centros e focos da Reforma Protestante. Vocês vão entender daqui a pouco por que nós estamos falando disso para chegar na Susan Wesley, tá? Muito bem, então o primeiro foco aqui na Alemanha, né, envolvendo ali o Sacro Império Romano Germânico, e o expoente ali principal é Martinho Lutero, né? A ênfase era muito falando sobre a justificação pela fé somente, autoridade exclusiva da Escritura, sola Escritura, rejeição às indulgências e à autoridade papal, né? E o impacto que isso trouxe, esse movimento dele lá trouxe, foi o início da Reforma em 1517 e espalhou-se rapidamente pelo Império, tá? Por outro lado, quando a gente vai lá para a Suíça, Zurique, Genebra, a gente tem alguns expoentes ali. Ulrico Zwinglio, ó que nome lindo, gente. Quem tiver com grávida esperando bebê, já pode considerar ter o filhote aí chamado Uriquinho, né? Então, Ulrico Zwinglio. Quantos já ouviram falar de Ulrico Zwinglio? Poucos. Poucos. Muito bem. Então, Zwinglio e João Calvino. João Calvino, mais gente ouviu falar, né? Em Genebra. Então, Zwinglio em Zurique e Calvino em Genebra. A reforma mais radical do culto, simplicidade, exclusão de imagens e música sacra em algumas correntes, né? Predestinação e soberania absoluta de Deus, foco de Calvino, que talvez seja o que a gente mais ouve falar aí de Calvino. Disciplina rígida na vida comunitária. E a gente ia ver ali que o impacto tornou-se centro do protestantismo reformado, influenciando Escócia, Holanda, França e partes da Alemanha. Então vejam só, né? De um lado nós temos lá Lutero e do outro Zwinglio e Calvino, ali na Suíça, também fazendo um movimento forte que tem influência em várias partes do mundo, né? Nós temos na Inglaterra, é um outro foco ali, né? E aí o expoente principal aqui é Henrique VIII, né? Na época o rei lá da Inglaterra. E envolvia ali uma ruptura política. Thomas Cranmer da área de teologia, depois influência de reformadores continentais, né? E as ênfases, ruptura inicial por motivos políticos. Então essa é uma distinção importante para vocês pensarem, tá? Então o início da reforma na Inglaterra, ela teve motivos políticos e ela foi capitaneada pelo rei, né? Diferente dos outros. Os outros eram teólogos que estavam no contexto da igreja cristã conhecida na época e que entendiam que havia necessidade de reformar, de mudar o que estava acontecendo. Aqui na Inglaterra foi diferente. Formação da igreja anglicana, combinando elementos católicos e protestantes, e posteriormente forte influência reformada e puritana. O impacto disso: a Inglaterra tornou-se foco de tensões entre católicos, anglicanos e puritanos
irradiando movimentos que mais tarde chegariam à América do Norte. E a gente ouve um pouco dessas histórias, né, quando a gente pensa lá na região do Reino Unido, né, confusões que existem lá. Até hoje a gente sabe que existem confusões relacionando protestantes e católicos, né, e foi muito por esse movimento aqui. Importante, pessoal, saber que assim, o Henrique VIII, quando ele começou esse movimento, em parte ele foi motivado porque ele queria se divorciar, né, da esposa dele. Então a esposa não deu o filho herdeiro que ele precisava, né, para assumir o trono. Então ele queria se separar dela, mas pela Igreja Católica isso era impossível, né? E ele viu que na doutrina protestante havia um caminho para isso, né? Então ele foi um incentivador da reforma, um pouco motivado por essas questões aí, tá? Tivemos também lá na Escócia, né, John Knox, que era um discípulo de Calvino, né, e a ênfase era a estrutura presbiteriana, governo por presbíteros, né, e influência direta do calvinismo. O impacto é que a igreja presbiteriana consolidada com grande força na sociedade escocesa surgiu ali no meio escocês, então a igreja presbiteriana de forma muito forte ali. Países Baixos e Holanda, expoente Menno Simons, líder Anabatista. Anabatista são os que defendem o batismo de adultos, né? Batismo apenas de adultos, a ênfase, vida comunitária e pacifista, separação radical entre igreja e Estado. O Estado laico, que a gente tanto ouve falar, vem muito desse movimento. Não, gente, vamos separar. A igreja é uma coisa, Estado é outra, né? Origem dos menonitas é um impacto resultante desse movimento precursor de tradições como os batistas, né? Então a nossa tradição batista ela se origina muito desse movimento aqui dos Países Baixos e da Holanda. E também na França. Gente, eu não sei a pronúncia, tá? Vou falar huguenotes aqui, né? Seguidores de Calvino. A ênfase era protestantismo reformado, calvinista, resistência à perseguição católica, fortes guerras religiosas, né, no século XVI, e culminou no massacre da Noite de São Bartolomeu. Também tem filme sobre isso e tal. Por que eu estou trazendo isso, né, pessoal, e resgatando aqui o primeiro quadro, né? A gente vê aqui esse movimento da Inglaterra, que a gente falou um pouco mais, né, e Susanna Wesley, ela era inglesa, ela era de Londres, né? Então ela vem desse contexto de reforma, né? Uma reforma que surgiu lá por motivação política, né? E que trazia vários conflitos entre a Igreja Católica e os protestantes, né? E ela nasceu quase já no próximo do início do século XVIII, né? Então ela nasceu em 1669, e quase 300 anos, 200 anos após a reforma, né? Mas ainda sofrendo muito essa influência de perseguições da Igreja Católica, né? E o pai dela, ele era um ministro, né? E depois ela casou-se também com um clérigo, né? E eles sofriam muito dessas perseguições e desses problemas aqui, tá? Por isso que nós vimos um pouquinho aqui sobre a reforma protestante, né, para entender um pouco o contexto aqui de onde vinha Susanna Wesley. E aí está aqui, Susanna Wesley, né, reciclei aqui uma imagem, né, que da curso anterior lá, né, apaguei as coisinhas que não era dela. Né. Então, 1669 a 1742, né, ela é de Spital Yard, em Londres, né, onde ela vivia. 25ª filha de Samuel Annesley, um proeminente pastor presbiteriano. Gente, 25ª. Aqui não falou que parou no 25, tá? A gente não sabe quantos tem depois, né? Mas ela era a 25ª filha, tá? Muito bem. Em 1688, casou-se com Samuel Wesley, um ministro anglicano. Tá? E eles tiveram 19 filhos.
ela decidiu parar um pouquinho antes, né, da mãe dela, né? Dos quais 10 sobreviveram até a vida adulta. Isso é importante saber, né, pessoal? Mortalidade infantil era muito grande. Então, quando fala que ela era a 25ª filha, não sabemos quantos morreram no nascimento ou ainda quando crianças, né? O fato é que ela, quase metade, né, não sobreviveu à vida adulta, né, dos filhos dela, né? Então, 10 sobreviveram à vida adulta. Entre seus filhos estavam John Wesley e Charles Wesley. Tá, mas quem são John Wesley e Charles Wesley para a gente querer estudar a vida de Susanna Wesley? Então vamos ver um pouquinho. John Wesley, de 1703 a 1791, a vida e atuação dele. Ele foi um sacerdote anglicano, organizador do movimento metodista, e pregador itinerante. Ele era um cara que saía para pregar. Princípios herdados de Susanna, método e disciplina herdados da educação materna, né? Nós vamos ver um pouquinho do sistema de educação dela, ênfase na santidade pessoal e prática, importância do cuidado pastoral em pequenos grupos, inspirado nas reuniões da mãe. A mãe fazia reuniões de oração, né? E ele se inspirou nisso para trabalhar o conceito de grupos pequenos, né, que para nós é muito relevante ainda hoje, né? Contribuições de John Wesley. Ele foi fundador do metodismo, né, estruturou sociedades, classes e bandas de discipulado. Então também esse esquema de discipulado individual, ele foi um precursor de estruturar esse tipo de trabalho, né? Pregou em campos e ruas, ele saía mesmo para as ruas para pregar, né? E promoveu um reavivamento espiritual na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos, né? E aí, por isso tem bastante relevância e influência para nós. Nós temos bastante influência de missionários americanos que vieram para cá. E eles foram muito influenciados por movimentos aqui de reavivamento, capitaneados aí por John Wesley, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Então, John Wesley, olha só, né? Mães aqui pensando, já pensou? Você tem um filho que se torna um cara que revoluciona, né, o ambiente cristão ali a ponto de ter movimentos de reavivamento espiritual que se propagam aí pelo mundo, né? E também tinha o Charles Wesley, 1707 a 1788. A vida e atuação, ele também era um sacerdote anglicano, poeta e compositor de hinos. Os princípios herdados da mãe, né? Espírito devocional e sensibilidade espiritual, memorização e uso criativo das escrituras, prática cultivada no lar, tá? E contribuições dele. Ele é autor de mais de 6.000 hinos, né? E esses hinos estão espalhados nos vários, né, cantor cristão, harpa, né, e vários outros. Eu destaquei alguns aqui que talvez a gente conheça, a música chamada Natal e uma música chamada Ressurgiu, do cantor cristão. Essas duas são de autoria de Charles Wesley, né? Ele deu expressão poética e musical à espiritualidade metodista. Então o ramo dele foi muito mais para o lado da música, né? Mas teve bastante influência aí. Trouxe esses dois, mas não se restringe a eles. Tinha filhas também, que também tiveram destaque no mundo cristão, né? Filhas de outros filhos, tá? Mas os principais destaques foram esses. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre as responsabilidades da Susanna Wesley, né? Então, essa era uma família que sofria muito com dificuldades financeiras, né? E quando você lê um pouco lá, você vê que assim, parece que o Samuel, né, que era o marido dela, ele tinha dificuldade com gestão financeira mesmo, tá? Ele não era um cara preguiçoso, mas ele não mandava bem fazer as contas. Então, várias vezes eles estavam em apuros financeiros, né, por questões de administração, a ponto de, num período, Samuel ter sido preso pelas dívidas que ele tinha. Ele ficou preso e a mãe, com seus 19 filhinhos, né, sofrendo ali com a ausência do marido porque ele estava preso.
Então, com base nisso, ela assumiu a responsabilidade de educar os 10 filhos que ela tinha vivos, né? Então ela educava em casa esses 10 filhos. E aí tem vários métodos que ela usava ali na educação de filhos, que aliás eu acho super relevante que a gente, num outro contexto, estude, né, os métodos que ela tinha de educação, que eu acho que são bem relevantes. Durante 20 anos da vida dela, ela dedicou 6 horas por dia a esse trabalho de educar os filhos, das 9 às 12 e das 14 às 17. Era o homeschooling dela, mas 6 horas por dia. Tá? Além disso, ela criou um cronograma rotativo, garantindo que cada filho tivesse 1 hora a sós com ela antes de dormir, em uma noite específica da semana. Ela montou uma escalinha e ela garantia que alguma noite específica da semana, os filhos tinham individualmente 1 hora com ela. O que é interessante, né? Porque a gente, hoje em dia, tem 2, 3, 4 filhos ou mais e a gente fala que a gente não consegue tempo para ter exclusividade com os nossos filhos, né? Ela fazia isso com os seus 19 ali. Né? Ofereceu aos filhos uma educação de excelência, que incluía aprendizado clássico e bíblico. Ela ensinava matemática, literatura. Né? Ela também era muito bem instruída, né? Na criação dela, ela foi muito bem instruída, então ela tinha bastante conhecimento intelectual mesmo. E ela usava a Bíblia como material de alfabetização das crianças. Se a gente vai estudar um pouco mais de detalhes, tem um trecho até que ela fala assim, eu só começava a ensinar a ler depois dos 5 anos. Eu tentei antes, mas aí eles não aprendiam legal e era mais lento o aprendizado. Né? Se tornava mais lento o aprendizado. Então eu percebi que a partir de 5 anos era mais efetivo. Né? Mas ela aprendia a ler na Bíblia. Né? As filhas receberam a mesma educação rigorosa que seus filhos. Então ela não tinha um currículo diferente para as meninas. As meninas aprendiam as mesmas coisas que os meninos. Isso parece ser óbvio para a gente, né? Mas não era óbvio para a época. Né? E vocês vão ver em algum lugar aqui, ainda vão falar um pouco sobre as meninas. Mas é uma quebra de paradigma importante nessa época. E ela falava, não, elas vão estudar as mesmas coisas que os meninos vão estudar. Tá? Uma autora aqui, Mabel, ela, no livro dela que chama Susanna Wesley, a mãe do metodismo, ela fala o seguinte, quando nos perguntamos como 24 horas podiam conter todas as atividades que uma frágil mulher de 30 anos era capaz de fazer, a resposta pode ser encontrada no tempo de retiro diário, quando obtinha de Deus, na quietude do seu quarto, paz, paciência e coragem. Tá? Ou seja, com todas essas atribuições, ela também tinha um tempo reservado diário dela. E não é que ela separava um tempo para isso, mais uma atividade que eu tenho. Não, era essencial essa atividade. A quietude no quarto dela com Deus trazia para ela paz, paciência e coragem para enfrentar as tarefas que ela tinha para enfrentar. Tá? Eu queria destacar aqui a questão da paciência, né, pessoal? Às vezes a gente perde a paciência com 1 ou 2 filhos nossos, né? Imagina a pessoa com 19 pirralhinhos ali, né? E depois 10 que são os que ela ficava. Imagina como é que ela lidava com a questão da paciência aqui. A ponto de ter essa história aqui, ó. Certa vez o marido Samuel, bastante irritado, lhe disse: acho admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma coisa a essa criança nada menos do que 20 vezes. E ela respondeu calmamente ao marido, olha, é importante o calmamente. Teria perdido meu tempo se tivesse repetido somente 19, porque foi só na 20ª vez que alcancei meu objetivo. Né? Muita sabedoria. Né? Muita sabedoria. E isso é fato, pessoal. A gente vê na educação de filhos, o mais fácil é a gente ceder rápido, né?
Você cede logo e, para com esse drama todo, né? Em público, dando escândalo no shopping, né? Essas coisas. Outro dia eu e a Cris lembrando, a gente correndo atrás do Davi no meio de shopping, né? Então essas coisas, hoje o menino tá fazendo 22 aninhos, graças a Deus aí. Mas ela tinha essa paciência, essa persistência, e muitas vezes eu falo para pais jovens, assim, cara, não desiste, não desiste. Eles vão te provar até o limite, né? Mas não desista, vá até o final que vale a pena. Né? E a gente, isso eu estou falando de uma situação, mas com o passar dos meses, anos, né? A gente começa a ficar mais cansado e parece que a gente começa a deixar mais para lá, né? Falar, não tem problema, deixa quieto, não vou arrumar confusão agora, né? Mas arrume confusão, tá? Segura até que vale a pena, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho do método de educação de Susana. Eu vou passar por uns pontos aqui e talvez na internet vocês encontrem versões diferentes dessa lista, tá? Eu trouxe uma lista aqui com 24 pontos. Já vou deixar vocês preparados, nós vamos ver 24 pontos aqui dos métodos de educação dela com os filhos, tá? Pensem que ela era uma escola, tá, pessoal? Ela não era só uma pessoa, uma mãe aqui, ela era uma escola. Então, os métodos que nós vamos ver aqui têm a ver com isso. Nós vamos encontrar versões com 12, com 10, né? Eu trouxe 24 aqui, mas para quem tiver interesse, depois eu tenho bibliografias que falam muito das motivações dela por trás de cada uma das regras. Nós temos que considerar uma diferença cultural muito forte, né, da época dela e da nossa época, do país que ela vivia, do país que a gente vive, né? Mas vamos nos até os conceitos que tinham por trás. Algumas coisas eram aceitáveis fazer na época, pela cultura, mas tinham conceitos importantes que nós não podemos deixar de considerar aqui, tá? Mas, como eu falei, o foco para estudar mesmo a metodologia de ensino dela é um outro curso e não o nosso aqui, tá? Então ela dizia o seguinte, ó, ensine seus filhos a conhecer, amar e servir a Deus como seu Senhor e Salvador. Meio óbvio, né? Mas era o foco dela de ensino, a ponto de, a partir dos 5 anos, ela começar a alfabetizar os filhos utilizando a Bíblia. Né? Então ela tinha um propósito muito claro de que seus filhos amassem e servissem a Deus, né, como Senhor e Salvador. Ensine seus filhos a orar em público, tão logo aprendam a falar. Olha que legal isso, né? Muitos de nós têm dificuldade de orar em público até hoje, né? E ela com a criança pequenininha lá, a criança começava a conseguir falar, ela já começava a incentivar essa criança a orar na frente dos outros em voz alta, né? Interessante. Ensine seus filhos a ler a Bíblia, tão logo comecem a ler. Aquilo que eu falei para vocês, né? Então ela alfabetizava com a Bíblia. Então, se nossos filhos estão sendo alfabetizados em uma escola, tudo mais, podemos fazer isso, né? Pega as biblinhas que a gente tem com ilustrações e tudo mais, com poucas palavras, e eles já começarem a ler a Bíblia. Com amor, sabedoria e firmeza, quebranta a vontade própria natural dos filhos e ajudarás a salvação de suas almas. Olha o peso disso, né? Ela está falando assim, quebra a vontade própria do seu filho. Você tem que quebrar isso. Ele não pode ter vontade própria. Meio radical, né? Nós vamos ver depois um pouco com a motivação dela por trás especificamente desse item aqui. E ela fala o seguinte, e ajudarás a salvação de suas almas. Então ela tinha um objetivo por trás, que era a salvação das almas dos filhos. É por isso que ela achava que isso era tão importante. Forme bons hábitos nos filhos, e assim formarás um caráter íntegro para toda a vida. Gente, qualquer coisinha que vocês quiserem interromper, por favor, tá? Fiquem à vontade. O dever vem antes das diversões. Também parece ser meio óbvio, né? Mas a gente falava muito isso lá em casa. Fala ainda, até hoje. Né?
Faz primeiro, tira do caminho primeiro o que você tem que fazer, depois você se diverte. É mais gostoso a diversão depois. Você não tem nada te esperando para ser feito, né? Então faz obrigação primeiro. Coloque seus filhos para dormir cedo e ensina-lhes a serem madrugadores pontuais. Então ter uma boa rotina, né? Dormir cedo, para descansar o suficiente, para acordar cedo, né? Para ser pontual, né? Os nossos filhos lá em casa estão em idade de vai para a faculdade cedinho, ou vai para trabalhar, vai para o estágio, e é bem diferente, eles têm que acordar bem mais cedo, né? E tá num ponto que eu e a Cris, a gente não vai lá bater na porta, chamar, né? Se vira aí, cara. Perdeu hora, perdeu, se vira com o seu chefe. A gente também já teve que se virar muitas vezes. Então, se a gente ensina isso desde cedo, a serem pontuais, é importante. Pessoal, tudo isso tem contexto de oração, tá? Apesar da gente estar falando de educação de filhos aqui, tem muito contexto na oração. É proibido sair de casa ou correr sem permissão, fazer barulho, chorar alto, mentir, desobedecer, brigar ou brincar na igreja, tomar o nome de Deus em vão ou blasfemar. Tá? Tem bastante coisa aqui, né? Mas olha só, fazer barulho, chorar alto. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente vai em restaurante e eu não aguento criança gritando dos lados, em volta dos lados, e parece que para os pais está normal. E acho que está mesmo, porque eles devem estar tão acostumados com isso na casa deles, no dia a dia, né, que para eles é só um ambiente, para nós não é, né? Então ter essa noção de que tem ambientes em que algumas coisas são adequadas e outras não. Aqui ela fala, por exemplo, brigar ou brincar na igreja, né? Ela tinha os conceitos do que era aceitável e não era em cada ambiente, né? Então é importante a gente também trabalhar isso nos filhos, né? Todo ato reprovável deve ser castigado devida e oportunamente, não com ira, mas com amor e justiça. Aqui também, né, pessoal, não com ira, mas com amor. Quanto ao castigar, a gente sabe, né? A gente vê bastante na igreja e tal, mas o ser não com ira, mas com amor e justiça é um pouco mais complicado, né? Lá em casa eu tenho dois, né? E os dois eram muito diferentes nesse aspecto aqui. Então a gente avisava muito quando ia estar em público, tinha que se comportar e tal. Mas quando o Davi, por exemplo, fazia alguma coisa, a gente falava, em casa nós vamos acertar. Era o inferno para ele, gente. Acabava o dia para ele, porque ele sabia o que vinha lá em casa. E ele parava de fazer o que estava fazendo, mas ele começava a negociar, tentar negociar o máximo possível o que ia acontecer em casa, né? A Ana Luísa era diferente. A gente dava bronca, falava em casa a gente resolve, ela ficava quieta, parava, né? Mas ela era muito orgulhosa. Ela chegava em casa, carinha amarrada, ela ia direto pro quarto dela, não precisava falar nada disso. Eu chegava lá no quarto, ela estava com a varinha na mão para me entregar. Gente, isso me dava nos nervos, você não tem noção. Então eu ia disciplinar, e aí quando eu dava com a varinha nela, ela segurava, ela não chorava. Ela não chorava. Ela aguentava firme, ela não chorava. Quando era a Cris que estava disciplinando, logo depois da gente disciplinar, a gente orava com eles, né? Explicava o que aconteceu tal e orava. E com ela, quando a Cris chegava, eu falava assim, eu fiquei muito decepcionado com o que você fez, fiquei muito triste. Aí ela chorava muito, muito. Então para ela doía mais saber que os pais ficaram decepcionados do que a dor física, né? Mas é importante não ter a ira, né? Você não fazer isso no impulso, não fazer isso no momento que você está com mais raiva, né? E demonstrar. Na verdade, eles sentiam, e logo depois de disciplinar, a gente orava junto e se abraçava, beijava. Então, tinha um momento de carinho ali entre a gente, né? Então, com amor e justiça. Aqui eu estou falando dos melhores momentos, tá, pessoal? Porque eu tive vários momentos que eu pedi desculpa para eles porque eu reagi errado, tá?
Para evitar mentiras, não puna a falta que é confessada e da qual se arrependem. Olha que interessante. Vamos ensinar o conceito claro de arrependimento para os filhos, né? O conceito que Deus age conosco, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Então aqui ela está falando aqui, né, que não punir uma falta que é confessada. E olha só, fala para evitar mentiras. Porque isso aqui, se você pune, ela vem e confessa algo que ela fez errado, e você pune, da próxima ela vai pensar duas vezes se ela fala ou não. Vai preferir mentir, vai preferir não contar, né? Então, sabedoria aqui. 11. Nunca castigue o filho 2 vezes pela mesma falta. Uma vez castigado, perdoa e esqueça. Também parece óbvio, mas se a gente for lembrar, talvez várias vezes a gente acabou castigando mais de uma vez pelo mesmo motivo, né? Pela mesma falta. A obediência deve ser recompensada e a desobediência deve ser punida. Então, olha só, é importante também ter o reconhecimento positivo, né, de quando houve obediência, né, para ficar bem claro a diferença entre os dois. A intenção de agradar deve ser incentivada, mesmo que tenha só intenção, né? Elogie qualquer esforço da criança em portar-se bem, mesmo que não o faça adequadamente. A gente sabe, muitas vezes a gente vê uma intenção de fazer a coisa certa, mas faz, né, daquele jeito, não é exatamente como a gente esperava. Mas não deixe de elogiar, né, essa intenção. Um presente, uma vez entregue, não deve ser retomado, a não ser que seja dado sujeito a uma condição e ela não foi cumprida. Também parece meio óbvio, né? Mas às vezes a gente, na ira ali, a gente já deu um presente, a gente vai e toma o presente, sendo que a gente não combinou condições. Se a gente combinou condições, beleza, um privilégio que você tinha, a gente falou que enquanto você se comportasse, você teria. Não se comportou, tira, né? Mas se você não tem esse combinado, você não deve retomar. Oh, pois não. Achei que tinha mais um. Obrigado. 15. Respeite os direitos de propriedade dos irmãos e demais pessoas, mesmo para coisas de pouco valor. Nada pode ser pego sem o consentimento do dono. Então ali, ó, imagina, 10 filhos ali sendo ensinados, né, ao mesmo tempo, e facinho pegar coisa do outro e boa, né? E a mãe, deixa, é seu irmãozinho, coitado, né? Não, né? Não pode ser pego sem o consentimento do outro. Pede, se o outro emprestar, beleza. Tá? Cumpra com rigor todas as promessas feitas, porém nunca suborne as crianças com falsas promessas, ou as intimidem com falsas ameaças. Na volta a gente compra, né? Quantas vezes você voltou e nunca comprou, né? Então, não faça promessas falsas, né? Ó, não faz barulho, senão o guarda vai te levar preso, né? Absurdo isso, né? E isso quando você não é o tio bravo do lado, né? Ó, o tio não tá gostando do que você tá fazendo, você tá do lado assim, o que eu tenho a ver com essa história, né? Em público, né? Mas intimidar as crianças com falsas ameaças também não é correto. Pelo menos é o princípio que ela traz aqui. Não permita que seus filhos comam entre as refeições, nem que comam muitas guloseimas. Olha que interessante. Ela tinha aqui um conceito de 3 refeições no dia, né? Hã? Pois é. 3 refeições no dia, pessoal. E tinha essa regra, ela tinha uns desmembramentos, porque assim, eles não podiam ir pedir para os empregados da casa. E se os empregados não obedecessem, eles seriam punidos também, os empregados, tá? Então, é interessante isso, né? Porque hoje a gente aprende muito sobre o que é saudável, o que não é para filhos, né? Na época talvez não se discutisse muito isso, mas ela tinha uma regra muito clara em relação à alimentação dos filhos. E ela falava, não pode comer fora do horário, não pode. É no horário ou não.
Então, se a criança sabe que não vai ter fora do horário, ela vai se virar para comer direitinho nas refeições. Pessoal, vamos para o intervalo, depois a gente retoma? Alguém me pediu referência, tá? Eu baseei bastante a preparação nesse livro aqui. Susan Wesley, Uma Mulher Extraordinária, de Roberto Basotti. Esse livro tem na Amazon, tá? Um livrinho pequeno, facinho de ler, rapidão. Tá? Ele é muito baseado em cartas que ela trocava com os filhos, tá? Algumas cartas com o próprio John Wesley, né? Que ela trocava com ele. Inclusive, pessoal, essa lista que nós estamos vendo aqui de 24 itens, eles foram compilados em 24 itens, mas eles vieram de cartas que ela trocava com o John Wesley, ele pedindo para ela, falou: mãe, manda para mim, manda um e-mail aí, mãe, né? Manda no WhatsApp para mim, quais são as regras que você usava para a educação da gente, inclusive as que você já tinha na sua família. Então ela começa o texto falando, como você pediu, estou enviando aqui o que eu me lembro que a gente fazia, tal, na ordem do que eu estou me lembrando, mas fica à vontade aí para aplicar como você quer, né? E é legal de ver que muitos dos textos de falas dela são justamente de cartas, mas muitas falas dela são orações. Isso é bem legal. Né? Você vê que assim, e nós vamos ver uma aqui que eu achei bem típica para trazer para vocês, de muito conceito cristão impregnado nas orações dela. Né? Então isso é legal, ela falava, ela ensinava através de orações também. Tá? Então esse é um dos livros, tem outros, tá? Tem outros em inglês, mas em português tem esse mais um que eu vi lá na Amazon também. Mas bem interessante aqui. Então vamos retomar lá, né? A gente parou nas guloseimas, né? Que eu fui lá agora no final, vocês acabaram com as guloseimas, não tinha mais para mim também, mas não tem problema que eu também não. Você tá vendo? Eles invadem, né? Eles saem das exatamente, tá vendo? Precisamos ensinar os filhos a não comerem entre as refeições, tá vendo? E olha esse último aqui, dessa página aqui também, pessoal. Ensina seus filhos a tomar remédios sem chorar ou protestar. Por que isso era importante? Gente, na época não tinha remédio com gosto de tutti-frutti, morango. Entendeu? Então, assim, remédios que eles tomavam, os remédios que eles tomavam era azedo, aquela coisa horrível de tomar, né? Mas ela ensinava desde pequenininhos, porque aquela ideia de você não pode fazer escândalo, não pode gritar, não pode chorar, servia inclusive para a hora de tomar, né, remédio. E, gente, a gente sabe que isso é só um exemplo, né, de tomar remédio, mas a gente aprende muito na vida da gente quando tem coisa que é coisa ruim que você tem que enfrentar e vai passar por ela e acabou. Né? Então aguenta e manda bala e segue em frente. Né? Isso era importante para a vida dessas crianças também. Tá? 19. Ensina seus filhos a não chorar alto, nem lhes dê nada por haverem chorado. Né? A gente já falou um pouco sobre isso. Mas gritaria, né? Não só em ambiente público, mas dentro de casa, né? E não lhes dê nada por haverem chorado, porque senão você premia o choro e você ensina que quando chora ganha, né? Então vira um ciclo vicioso aqui, né? Outro dia lá em casa a gente escutou uma gritaria na vizinha do lado, né? Normalmente a gente não escutaria, mas acho que estava tenso mesmo. Estava tenso porque a criancinha estava com uma flauta doce, mas sem apertar nenhum dos furos, então só soprando. Nada doce, azedo, amargo. Tava quase gritando ali, né, da minha casa. Mas a mãe deu um grito tão forte, gritando e começou a chorar. Daí a criança, ela falou: para com isso, não aguento mais. E de fato, ela enfrenta uma tortura com aquelas crianças ali. Mas aí a criança falou assim:
Mas por que você está chorando, mãe? Eu choro quanto eu quero e paro quando eu quiser. Quer dizer, o negócio estava um caos, né? Então, não só você não ensina a criança a chorar alto, como você ensina que você chora quando você quer e para a hora que você quer, né? Deles somente o que pedirem com cortesia. Gente, não tem educação para pedir, não ganha, né? Não permita chamar um ao outro pelo nome sem acrescentar irmão ou irmã. Aqui, pessoal, certamente tem a ver com o contexto cultural deles ali, né? Fazer sentido. Talvez o que a gente tenha chegado mais próximo é avô da gente que falava assim, você não, senhor, né? Alguns talvez tenham passado por isso, né? Mas você não, senhor. E talvez ali houvesse ali uma prática de chamar os irmãos não só pelo nome, mas irmão fulano, né, irmã fulana. 22. Ao dirigir-se a um empregado da casa, digam, tenha a bondade de me dar tal coisa. E a empregada, o empregado ou empregada da casa será repreendido se não exigir tal respeito. Então, a criança, não é porque a pessoa é empregada da casa, que é empregado dela, da criança, para fazer o que ela falar, do jeito que ela falar e pedir do jeito que ela quiser. Não tem que pedir com cortesia, com educação, a ponto dela disciplinar, né, o próprio empregado, se o empregado não exigir esse tratamento. Tá? Os filhos não devem ser um instrumento de ganho de seus pais. Olha que interessante isso, né, pessoal? Põe no farol para vender balinha, né? Hoje em dia tem várias outras formas de se fazer isso, né? De ter ganho, os pais terem ganhos com os seus filhos, né? Filhos bonitos, que, né? Depois de uma certa idade. E o último que eu trouxe aqui pra gente, né? Não deixe uma menina trabalhar. Por exemplo, aprender a costurar antes de saber ler. Isso é fala dela, tá? Essa é uma das razões porque tão poucas mulheres podem ler suficientemente bem para serem bem ouvidas e entendidas. O que era a cultura da época, né, pessoal? O menino estuda, a menina já começa a aprender a costurar, aprender a fazer as coisas da casa, porque ela tinha que trabalhar, né, para cuidar da casa. E o que ela está falando aqui é assim, né, que ela não deve aprender nenhum desses ofícios antes dela saber ler. Porque o que ela está dizendo aqui, ó, que esta é uma das razões porque tão poucas mulheres podem ler suficientemente bem para serem bem ouvidas e bem entendidas. Então, para a mulher se posicionar, para ela falar, para ela ser reconhecida no meio que ela vive, ela precisa ter um mínimo de cultura, de leitura, né? E ela está dizendo aqui que as mulheres não tinham isso. Então, elas não se expressavam bem, não tinham uma posição dentro daquela sociedade. Isso é meio revolucionário, tá? Para a época dela. Pensa lá, ó, anos de 1700 ali, né? Mas ela tinha essa preocupação. Muito bem. Vocês estão vendo junto comigo aí, né? Eu queria trazer, pessoal, de volta o começo da lista e voltar naquele item que a gente falou lá, né? O 4. Com amor, sabedoria e firmeza, quebranta a vontade própria natural dos filhos e ajudarás à salvação de suas almas. Talvez para nós pareça, a gente olhar friamente assim e ler isso, talvez possa parecer meio cruel, né? A gente fala assim, nossa, mas a criança não pode ter vontade própria, eu tenho que quebrar isso, né, na criança. E ela fala que disso pode depender a salvação das crianças, né? Mas olha só a argumentação que ela traz para isso. Na verdade, ela tem vários textos que ela fala sobre isso, eu destaquei um aqui. Tá pequenininho, né? Eu vou ler com vocês. Fala assim: eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada o mais cedo possível, porque esse é o único forte e racional fundamento da educação religiosa, sem o qual o ensinamento e exemplo ficam sem efeito. Porém, quando isso é bem feito, a criança será capaz de ser governada pela razão e piedade dos pais,
até seu entendimento amadurecer e os princípios da religião criarem raízes em sua mente. Uma pausinha aqui, tá, pessoal? Olha só. Quando isso é bem feito, ela está falando, quando isso é bem feito, tá? A criança será capaz de ser governada pela razão e piedade dos pais. Muitas vezes, no começo da vida cristã dos nossos filhos, eles podem ter se convertido cedinho, né? Entendido que Jesus morreu por elas, mas vai ter vários aspectos na vida cristã delas que elas não vão ter discernimento ainda, não vão saber, não vão ter sabedoria para tomar decisões. E aqui está dizendo que cabe aos pais governar pela razão e piedade, né, o discernimento dos filhos, né, até seu entendimento amadurecer e os princípios da religião criarem raízes em sua mente. Não tem coisa mais prazerosa de quando a gente vê os filhos da gente defendendo o que eles acreditam, né, compartilhando com outros para pregar o evangelho, né, e você perceber que o relacionamento dele com Deus chegou num patamar, atingiu um patamar de maturidade em que ele já tem autonomia para essas coisas, né. Retomando aqui, não posso negligenciar esse assunto, visto que a obstinação é a raiz de todo pecado e miséria na vida da criança. E todo aquele que incentiva a obstinação de uma criança garante seu naufrágio no futuro. Mas todo aquele que a educa e disciplina a vontade própria promove a felicidade e a piedade da criança no futuro. Isto mais se salienta se considerarmos que a religião não é nada mais do que fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Assim, entendo que a obstinação da criança e qualquer desleixo em relação a ela é de grande importância, porque o céu e o inferno dependem somente disto. Eu destaquei aqui, né, pessoal, que ela fala, a religião não é nada mais do que fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Então, aí ela tira da esfera da criança e traz para a esfera de qualquer um de nós. Então, assim, é cruel eu ensinar a criança que ela não tem vontade própria? Não é cruel, você não tem vontade própria, ou pelo menos não deveria ter. A partir do momento que você entendeu que você é salvo e resgatado pelo Senhor Jesus, você foi liberto, liberdade, do quê? Do pecado. Mas você é servo do Senhor Jesus. Agora você tem um outro Senhor na sua vida, que não é mais o pecado, mas é o Senhor Jesus. Então, a sua vontade não vale mais, vale a vontade do Senhor Jesus. Isso é radical, pessoal, mas conversão é isso, tá? Se converter é isso. Talvez a gente no nosso evangelismo, a gente foque muito nos benefícios que a pessoa vai ter, que são inegáveis os benefícios de salvação, de resgate eterno. Porém, é muito importante a gente entender que o senhorio da nossa vida agora é do Senhor Jesus, e não mais nosso. Oi, Rafa. Eu acho que também preparar a criança para a frustração. Uhum. Você pega Mateus 16, quando ele fala, negue-se a si mesmo. 24, negue-se a si mesmo. Você está ensinando desde cedo ele a negar-se a si mesmo. Então você está criando esse costume da frustração. Perfeito. Para seguir, você tem que seguir. Ouviram? E ensinando também a tirar o foco dele. Não é para ter o foco dele. Sim, sim. Ó, já vou em você também. O Rafa, ele falou o seguinte, que você também está ensinando o seu filho a lidar com frustração, né? Que nem sempre ele vai poder ter o que ele quer ter, né? E a gente aprende esse conceito bíblico de negar a si mesmo, né? Tomar a cruz e seguir. E o seu ponto foi? Ele não tem o foco nele mesmo. Dele saber direcionar agora o foco. O foco não é mais ele mesmo, né? Mas o foco é o Senhor. Então ele direciona o foco. Eu acho que a gente tem que fazer a pergunta antes também, Renato, porque dentro das nossas casas, será que nós estamos, os pais,
buscando, né, realmente viver uma vida piedosa e racional, porque é o que você falou da mãe, a mãe gritando, na verdade ele está invertido, a criança está perguntando por que você está chorando, a mãe está gritando e falando, eu choro quando eu quero. Exato. Né? A gente como pais, nós parte tudo dentro do lar, não tem jeito. Né? A criança dentro da igreja, dentro do shopping, dentro do restaurante, é um reflexo do que ela é dentro de casa. Exatamente. E os pais estão sendo piedosos e governando os seus filhos de maneira que os ensinem a ter entendimento, a amadurecer, ou a gente está sendo o mais imaturo dentro de casa e egocêntrico, né? A não abrir mão da vontade, minha vontade em relação à vontade de Deus. Vem antes, né? O problema às vezes não é nem só o filho, o problema parte da gente. Exatamente. Para quem não ouviu, então o ponto que ela trouxe é que para que a gente possa fazer isso, nós temos que estar bem preparados, nós como pais, né? Então, eles vão refletir o que eles veem em casa e que eles aprendem com a gente, né? O exemplo aqui que eu falei da vizinha gritando lá, né? Que a ponto da criança falou, mas por que você está chorando? Ela falou, eu choro quando eu quero e para a hora que eu quiser. Então, assim, o que nós estamos transmitindo e ensinando aos filhos. Por isso que a gente é chamado, pessoal, nós somos chamados a uma decisão radical, a um relacionamento radical com Deus. Às vezes, eu acho que muita gente que se chama de cristão tenta compatibilizar uma vida igual às pessoas do mundo, né, com a religiosidade, né? E vai na igreja, né? Isso para nós é meio óbvio, né? Que a gente conhece pessoas assim, mas quantas vezes nós já não fomos assim, ou nós não somos assim no dia a dia? A gente muda um pouco a casca da gente quando a gente vem para a igreja, e a gente é chamado para um relacionamento radical com o Senhor, radical. Eu não sou meu mais, eu sou do Senhor Jesus. Então, quando a gente lê textos como tudo que você fizer seja para a glória de Deus, é tudo, não é uma outra coisa, é tudo. E é isso que nós temos que ensinar para os filhos da gente. Só que não adianta eu ler versículo e ensinar para o filho se eles não me verem vivendo isso no meu dia a dia. Se eles não me verem tomando decisões que me prejudicam em alguns aspectos por amor ao Senhor, né? Porque eu sei que aquilo é exigido de mim pelo Senhor. Então, o que é pedido a nós não é pouco, pessoal. A salvação ela é muito simples, né? Ela é de graça, ela é muito simples, mas ela custou a vida do Senhor Jesus, né? E ela pede de nós um radicalismo. Ela pede de nós que nós não somos mais senhores das nossas vidas. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Então não é cruel fazer isso com os nossos filhos, não é. Beleza? Algum ponto mais? Algum comentário? A gente tem que enxergar que a gente muitas vezes tem como regra, mas a gente tem que enxergar o princípio por trás disso. Exato. O princípio é válido, independente da época. Exatamente. Se a gente considera só como regra, acho que é isso que você está tentando falar, vira um legalismo, né? E, na verdade, por trás dessa regra existe um princípio, e a gente tem que viver o princípio, né? Que daí, se a gente compreende o princípio e incorpora o princípio, a regra não fica tão difícil, né? Ou pelo menos nós somos consolados pelo Senhor quando a gente é obrigado a cumprir a regra, tá? Mas é tudo isso que vocês falaram, pessoal, é ensinar justamente isso ao filho, né? Que a vontade dela precisa ser dominada. Isso é o domínio próprio, né? É o fruto do Espírito, né? Então, domínio próprio. Quem controla aqui não sou eu, é o Senhor, né? Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, eu queria trazer para vocês uma oração da Susanna Wesley. E aí nós vamos passar por alguns pontos dessa oração, vendo os conceitos bíblicos que tem aqui, né? Mas lendo rapidamente com vocês. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que religião não é apenas a igreja ou a sala de oração, nem apenas para ser exercida pela oração e meditação, porque a todo instante e lugar estou em tua presença. Permita que todas as minhas palavras e ações tenham conteúdo moral. Dê-me tua graça, Senhor, para poder controlar meus defeitos e fraquezas
na medida em que eles se manifestarem nos atos rotineiros diários e nas conversas de cada momento. Ajuda-me a conhecer aos com quem convivo, de modo que esteja sempre de acordo com os preceitos do Evangelho e possa praticar os princípios da virtude e sabedoria. Ajuda-me a discernir o tempo e a ocasião oportuna para poder aplicar-me em alcançar cada virtude, pelo exercício de atividades benéficas que, por falta da devida reflexão, não pareçam ter a devida importância. Permita que tudo quanto acontecer em minha vida seja útil para a minha instrução e me proporcione oportunidade para exercitar alguma virtude, aprender diariamente e crescer em direção da minha identidade contigo, mesmo que o mundo siga em outra direção. Olha a riqueza de uma oração dessa, né? Imagina o quanto essa mulher era próxima do Senhor e o quanto ela lia a palavra, né? Estudava a palavra. E aqui destacando alguns pontos, né? Essa primeira frase aqui. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que religião não é apenas a igreja ou a sala de oração, que é um pouco do que a gente falou aqui, né? Não é quando eu saio, reservo um espaço, um tempo para fazer aquilo, nem apenas para ser exercida pela oração e meditação. Ó. Oração e meditação é importante, mas ela está falando que religião, religação com o Senhor não é exclusivamente isso. Porque a todo instante e lugar estou em tua presença. Olha a consciência de que tudo que você está fazendo, em todo lugar que você está, o Senhor está com você. Né? Vocês concordam que quando eu entendo esse conceito, o orar sem cessar faz muito mais sentido? Eu estou na presença dele o tempo todo. Né? Então, dependendo do que você está fazendo, é isso que você está oferecendo para o Senhor naquele momento. Tá? É isso, dependendo do que você está falando no seu privado, né, no seu momento privado, é isso que o Senhor está ouvindo de você. Né? Com a mesma palavra que a gente louva ao Senhor, às vezes a gente amaldiçoa, né, o próximo. Qual o conceito que tem por trás aqui? Né? Religião como vida prática, não apenas culto ou oração. E a gente vê isso lá em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Né? E olha só, falando de coisas rotineiras do dia a dia. Comam, bebam, né? Façam qualquer outra coisa. Permita que todas as minhas palavras e ações tenham conteúdo moral. Olha só, pessoal. Tudo que a gente faz e tudo que a gente fala tem que ser intencional. Né? Palavras e ações devem ter conteúdo moral. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Será que tudo que a gente faz e fala, a gente poderia dizer que a gente está fazendo ou falando em nome do Senhor Jesus? A gente teria a ousadia de falar isso? Depois de tudo que a gente fala e faz? Eu não teria. Dê-me tua graça, Senhor, para poder controlar meus defeitos e fraquezas na medida em que eles se manifestarem nos atos rotineiros diários e nas conversas de cada momento. Ela sabe que ela tem fraquezas, que ela tem falhas nas rotinas diárias, né, com aquela rotina louca dela, com aquele monte de filho, né, e nas conversas que ela tem a cada momento. Ela sabia disso e ela está pedindo que o Senhor dê poder para ela controlar essas coisas. Domínio sobre fraquezas e defeitos do dia a dia. E lá em 2 Coríntios 12, 9, a gente vê, né? Mas ele me disse, aqui é Paulo falando, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então Paulo chega a um nível de consciência que ele fala assim, eu tenho fraqueza, eu sei que eu tenho fraqueza.
Só que a fraqueza me leva a entender que eu sou totalmente dependente do Senhor. E eu preciso dele para todas as minhas decisões do dia a dia. A ponto dele falar, então eu me alegro, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Porque ele sabe que ele identificar a fraqueza, coloca ele diante dos pés do Senhor Jesus. E essa tem que ser a postura da gente. Não tenha vergonha das suas fraquezas, lógico, não tenha orgulho delas, né? Mas entenda que elas são um caminho que Deus usa para nos levar aos pés dele. E tudo isso, pessoal, no contexto de uma oração. Tá? Ela está externando esses conceitos todos ao próprio Senhor, e ela está pedindo essas coisas. Né? Oi? Se puder voltar o... Claro. Eu achei muito interessante que ela colocou meus defeitos e fraquezas na medida em que eles se manifestarem nos atos rotineiros, diários e nas conversas a cada momento, né? Às vezes a gente pensa em defeitos e fraquezas como pecados em momentos específicos, onde a gente vai identificar, onde a gente tem que tomar alguma decisão moral, vamos dizer assim, né? Mas ela coloca, não, nas conversas de cada momento e atos rotineiros. Então, assim, é quase como se ela estivesse dizendo que na rotina do dia a dia, se a gente está se desligando ali de Deus por algum momento, se a gente está deixando de orar sem cessar, se a gente está deixando de fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, a gente já está se desligando de Deus e aí a gente já está sujeito à fraqueza e a esses defeitos que ela está comentando. Ela não coloca livramento dos pecados, algo assim, né? Mas de defeitos e fraquezas, de conversas banais, diárias, rotineiras. Perfeito. Perfeito. É bem isso, porque talvez, né, pessoal, a gente nos momentos mais emblemáticos de tomada de decisão, que a gente é confrontado com uma questão moral muito evidente, né? Talvez seja um pouco mais fácil da gente lembrar e falar assim, não, eu sou servo do Senhor Jesus, então eu preciso tomar a decisão certa, né? Às vezes diante de um chefe, diante, né? Talvez seja mais fácil assim. O que ela está dizendo aqui é quando essas coisas se manifestam, e eu só parafraseando o que você falou, tá? Até para que todos ouçam aqui, né? Quando essas coisas se manifestam nos atos rotineiros, né? Diários, e nas conversas de cada momento. Então, assim, se você não está sendo confrontado numa coisa muito impactante da sua vida, você também reflete o Senhor Jesus na sua rotina do dia a dia e nas conversas que você tem, né? Ou você tem esse discurso super moral, mas ali na conversa do dia a dia você é super inábil na forma como você fala com as pessoas, né? O dia a dia te engole, você toma decisões ruins em pequenas coisas pequenas, né? E assim, pessoal, nós somos o tempo todo observados, né? Pelo mundo, né? Quando a gente se declara cristão, a gente é muito observado, e pelos nossos filhos. As coisas pequenas que talvez pareçam nada demais, eles estão vendo, eles estão observando e estão aprendendo. Para eles, acho que isso é mais importante, porque reflete como é que é o seu comportamento de dia a dia. Talvez seja mais importante para o aprendizado deles do que os grandes ensinos que a gente tenta passar para eles. Obrigado, é isso mesmo. Ajuda-me a conhecer aos com quem convivo, de modo que esteja sempre de acordo com os preceitos do Evangelho e possa praticar os princípios da virtude e sabedoria. Olha a sensibilidade, ela está dizendo assim, eu preciso conhecer as pessoas com quem eu me relaciono, né? Preciso conhecer num grau de profundidade em que eu possa sempre estar de acordo com os preceitos do Evangelho. Então, essa pessoa, se eu conheço ela em profundidade, eu consigo transmitir melhor para ela os preceitos do Evangelho, né? E possa praticar os princípios de virtude e sabedoria em relação àquela pessoa. Né? Então, a preocupação dela em como ela se relaciona com os outros e como ela transmite a graça do Senhor através da prática dela em relação a essas pessoas. Né? Relacionamento com os outros conforme o Evangelho. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Pois essa é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Então, agir com o outro como eu gostaria de ser tratado também. Ajuda-me a discernir o tempo e a ocasião oportuna para poder aplicar-me em alcançar cada virtude.
pelo exercício de atividades benéficas que, por falta da devida reflexão, não pareçam ter a devida importância. O que ela está dizendo é assim, que às vezes a gente no dia a dia se depara com algumas situações que eu não paro para refletir sobre elas e não dou devida importância, né? Mas eu posso, se eu tiver sabedoria, né, para olhar para essas situações, eu posso dali tirar uma virtude, dali tirar uma prática na minha vida, né, através de atividades e coisas simples que eu nunca parei para refletir. Ela está pedindo que ela possa discernir isso. Discernimento para aplicar virtudes na vida prática. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ela quer aprender com o dia a dia dela. Ela quer aprender com a rotina dela. Por mais que seja uma rotina de fechada na casa ali, lidando com 10 crianças, né, ela quer aprender, ela quer crescer no relacionamento dela com o Senhor. Permita que tudo quanto acontecer em minha vida seja útil para a minha instrução e me proporcione oportunidade para exercitar alguma virtude, aprender diariamente e crescer em direção da minha identidade contigo, mesmo que o mundo siga em outra direção. Encarar tudo na vida como oportunidade para crescer em Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa semana eu estava falando com uma colega lá do trabalho, né, e ela citou esse versículo, né, ela é muito... recebe bem o cristianismo, mas eu não sei até que ponto ela entendeu o plano de salvação. Mas ela falou uma coisa muito interessante, ela citou o versículo e ela enfatizou todas as coisas, né? Porque na empresa a gente estava passando por algumas situações e tal, ela falou assim, eu tento ter muita confiança, porque eu sei que todas as coisas contribuem, todas, inclusive essas que estão acontecendo, né? E ela falou assim, nossa, eu conheço, eu já vi esse versículo outras vezes, mas parece que eu li isso essa semana e parece que soou de outra forma para mim, né? A gente tem muito essa experiência na vida da gente, né? E eu falei para ela, você não é a mesma pessoa que era quando você lê da outra vez. Você está se desenvolvendo no Senhor e está crescendo. Então, a palavra ela é viva. Cada vez que você lê, você vai ter aprendizados diferentes, né, dela. E é isso que a Suzana está dizendo. Me ensina, Senhor, a aprender, a aproveitar toda a oportunidade que eu tenho para me achegar mais ao Senhor, né, para aprender mais contigo e aprender novas virtudes. Ela quer ser um espelho, ela quer refletir pro mundo o amor de Deus, né? Então, para isso são importantes virtudes que ela consiga praticar ali. E aí, pessoal, tem aqui um comentário do Hernandes Dias, né, no livro dele, Mães Intercessoras. Aqui também, né, ele cita ela lá, eu não fui procurar essa referência, tá, pessoal? Então eu não sei o quanto do livro ele fala sobre ela ou se é só uma citação, tá? Mas fiquem à vontade para pesquisar se quiserem. Mas ele fala o seguinte, Suzana nunca abriu mão de ter um tempo diário de oração. Essa hora era sagrada para ela. Seus filhos não ousavam interrompê-la, porque sabiam que ela estava em seu quarto de joelhos, derramando a alma diante de Deus em favor de cada um deles. Aquela mulher piedosa legou ao mundo um dos maiores avivalistas do século XVIII, John Wesley, e um dos mais consagrados músicos evangélicos, Charles Wesley. Precisamos de mães que, mesmo na agitação da vida moderna, tenham tempo para buscar a Deus em favor de seus filhos. Então, pessoal, e aqui a gente já vai indo para a reta final da aula, depois que eu estudei bastante aqui da vida de Suzana Wesley, o que eu vi, assim, e ela fala isso claramente, né, que a missão dela era essa,
Ela entendia que a missão dela era criar discípulos através dos filhos dela e que se Deus desse a oportunidade para ela fazer isso, ela fez isso por 20 anos, se ela desse a oportunidade de fazer por mais 20, ela faria com prazer, principalmente por ela ver os frutos disso depois, né? A alegria que viria, né, de todo esse esforço dela. E aí eu queria incentivar cada um de nós, né? Nós temos nossas famílias, né? Talvez alguns já aqui com filhos, outros não, né? Mas que a gente tenha isso como meta para a gente, né? Na criação dos nossos filhos, né? Na constituição das nossas famílias, sermos pessoas de oração que tenham essa postura, né, de Susana Wesley, de reservar tempos diários para não só para os filhos, né? Como eu falei, ela tinha lá tempos particulares com cada um dos filhos, mas que também a gente tem o nosso tempo com o Senhor a ponto dos nossos filhos verem isso, entenderem que nós estamos ali intercedendo por eles, né? E essa missão é muito importante, pessoal, porque muitas vezes nós estamos querendo pregar o evangelho para, né, o mundo todo e às vezes a gente não faz bem isso dentro da casa da gente, né? Mas isso é por quê? Isso porque exige mais do que um discurso, exige uma vida comprometida, né? E era uma vida que Susana aprendeu a ter e incentiva cada um de nós termos, né? Então que nós sejamos como Susana, né? Que a gente possa se botar de joelhos diante do Senhor, pedir oportunidades do Senhor para que a gente desenvolva virtudes, que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor, que a gente entenda que tudo na nossa vida é permeado pelo Senhor. Somos chamados a uma relação radical com o Senhor, né? E que nossos filhos vejam isso e que eles sejam os melhores discípulos que a gente possa ter, os nossos filhos, para levar, né, o evangelho aí para o restante do mundo. E quem sabe um dia a gente ter a alegria também de olhar os nossos filhos e saber qual foi o peso que eles tiveram, né, seja na comunidade próxima da gente, uma comunidade maior, né, e quem sabe uma alegria como Susana de ver os filhos dela, né, propagando a vida com o Senhor para o resto do mundo, inclusive. Beleza? Pessoal, nós temos 2 minutinhos, eu vou pedir para vocês rapidamente fazerem uma oração, pensem no contexto de vocês como família, né, no que a gente aprendeu da vida de Susana Wesley, e vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, te somos gratos, Pai. Quando estudamos a sua palavra, nós ficamos felizes e admirados com o quanto o Senhor se preocupou, Pai, em trazer exemplos preciosos para nós, de grandes personalidades que tanto nos ensinaram, nos passaram a doutrina, Senhor. Mas mais do que isso, nós somos gratos pela comunidade de Cristo, Senhor, por esses exemplos preciosos também deixados na história, para que nós pudéssemos aprender com eles também e trazer para as nossas vidas, Pai. Quebranta os nossos corações aqui, nós como famílias, nós dentro das nossas famílias, que o nosso foco de oração seja os nossos filhos, que o nosso foco de devoção ao Senhor, Pai, seja exemplo para a vida deles. Que eles possam, de fato, disseminar o conhecimento do Senhor Jesus e o seu amor, sua graça ao mundo através da nossa missão e do nosso trabalho, Pai. Cuide do coração de cada um de nós aqui, o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, pessoal, deixo vocês com essa última reflexão dela aqui. Se quisermos servir a Deus, devemos fazê-lo com vigor e alegre referência, dando a importância que o trabalho exige. O trabalho exige importância e nós temos que dar devida importância a ele.